Dizem que o Velho Oeste era uma terra de bravos, homens destemidos cavalgando sob um sol vermelho, com pistolas reluzentes e corações de pedra. Mas essa versão é a que contaram para você dormir tranquilo. A outra história por trás do pó. Uma que foi enterrada tão fundo nas trilhas quanto ossos que nunca deveriam ter sido desenterrados. O que você acha que sabe sobre o Oeste pode ter sido moldado por mentiras repetidas tantas vezes que se tornaram lendas mas lendas distorcidas, feitas para esconder um passado muito menos heróico. Enquanto você observa velhas fotos, sépias e filmes que romanticam a fronteira, há detalhes escondidos na sombra, sussurros esquecidos entre os saloons e os desertos silenciosos. Você acredita que entende aquele mundo, mas a verdade é que o Oeste não foi um palco de justiça, coragem e honra. Não, ele foi um teatro de ilusões. E você está prestes a descobrir que algumas das verdades mais contadas sobre aquela era não passam de invenções calculadas. Alguns mitos foram criados para vender histórias, outros para esconder atrocidades, e outros ainda para transformar pessoas comuns ou monstruosas em símbolos intocáveis. Talvez ninguém tenha te contado que a maioria dos cowboys não era branca, que duelos ao meio-dia eram praticamente inexistentes, ou que a famosa pureza moral das cidades pequenas era só uma cortina de fumaça para práticas que ninguém ousava escrever nos jornais. Nesta história, você não encontrará o Oeste que te ensinaram. Vai encontrar o que tentaram apagar. Um território onde a poeira não era o maior incômodo, mas sim as mentiras. Onde cada passo revelava algo mais sombrio, desconfortável e estranho. Um Oeste onde até o silêncio parecia observar. Prepare-se. Os próximos minutos vão arrancar da sua mente cada imagem romântica que você já teve sobre aquela época. 25 verdades que você acreditou por anos serão rasgadas diante dos seus olhos, uma por uma. E quando terminar, talvez você deseje nunca ter aprendido a verdade. O Velho Oeste sempre foi vendido como um lugar de coragem, aventura e justiça inflexível. Mas conforme você se aproxima desta história, comece a perceber que nada ali era como parecia. As estradas poeirentas escondiam mais do que pegadas. Escondiam contradições, versões manipuladas e segredos enterrados por aqueles que queriam controlar o que seria lembrado. E antes que você se aproxime demais desse território distorcido pela memória, uma pergunta precisa ser feita. Quantas dessas verdades você acompanha desde criança, sem nunca ter questionado? Filmes, séries, livros, músicas, todos criaram uma mesma visão romântica da fronteira. Um mundo onde homens resolviam tudo, com um duelo elegante em plena luz do dia, onde os xerifes eram pilares de moralidade, e os cowboys eram heróis solitários cavalgando para o pôr do sol. Só que essa imagem perfeita não era um espelho do passado, era um reflexo borrado, moldado por interesses, nostalgias e conveniências. O Oeste real era uma terra de conflitos invisíveis, tensões étnicas apagadas da história, e violências tão banais que nunca foram dignas das câmeras. Antes de seguirmos, um pedido: se você gosta desse tipo de narrativa, que expõe o lado oculto das lendas, inscreva-se no canal, deixe o like e comente aí embaixo de que país e cidade você está assistindo. Seu comentário fortalece o conteúdo e ajuda a trazer histórias cada vez mais profundas e perturbadoras. Agora, respire fundo. A poeira do passado está prestes a se erguer, e com ela virá um desfile de falsidades que você talvez tenha repetido por anos, sem perceber. Ao longo dos próximos capítulos, vamos desmontar 25 mitos do Velho Oeste, um por um menos, revelando o que realmente aconteceu por trás das versões decoradas que você conhece. Esteja preparado? Algumas dessas revelações vão parecer quase irreais, mas o Oeste era assim mesmo, brutal, obscuro e infinitamente mais complexo do que Hollywood permite enxergar. A poeira do Velho Oeste sempre foi descrita como um símbolo de liberdade, um véu que os heróis atravessavam enquanto cavalgavam rumo ao destino. Mas à medida que caminhamos para dentro deste primeiro capítulo, essa poeira se revela, não como um enfeite poético, mas como uma névoa que esconde verdades distorcidas. E a primeira delas é também uma das mais repetidas: a ideia de que a maioria dos cowboys era branca. Uma crença tão sólida que quase ninguém ousa questionar, menos até você ver o que havia por trás daqueles chapéus gastos pelo sol. O fato desmonta a imagem clássica. Cerca de um terço dos cowboys eram negros, ex-escravizados que encontraram na estrada uma liberdade que a sociedade ainda lhes negava.
Outros tantos eram mexicanos, indígenas e mestiços. Hollywood apagou esses rostos porque eles não combinavam com o mito que queriam vender. A fronteira era diversa, viva, cheia de vozes diferentes, e quase todas silenciadas ao longo do século seguinte. Ao aceitar a versão embranquecida, o mundo acreditou numa mentira confortável e enterrou a verdadeira identidade de quem realmente moldou aquela terra. Avançando pela trilha, encontramos o fato 2, o mito dos duelos ao Maiodeia, aqueles encontros perfeitos, coreografados, onde dois homens se enfrentavam diante da cidade inteira. A verdade é menos glamourosa, menos e muito mais sombria. Duelos formais eram raríssimos. O que acontecia de verdade eram emboscadas, tiros pelas costas, assassinatos cometidos em becos e bebidas envenenadas nos salões. O Velho Oeste não era um palco de honra, era um tabuleiro de sobrevivência onde quem hesitava morria. Desvendado o mito do duelo heróico, chegamos ao fato 3. A ideia de que o Oeste era um lugar sem lei, onde reinava a anarquia. O que poucos sabem é que muitas cidades tinham sistemas de justiça surpreendentemente organizados. Leis locais, juízes itinerantes, xerifes contratados pela comunidade e, em alguns casos, punições severas aplicadas com eficiência assustadora. O mito do território sem lei foi criado muito depois, para transformar simples conflitos administrativos em narrativas épicas de caos e bravura. Ainda assim, mesmo onde havia leis, havia também sombras. E o fato 4 revela uma das mais incômodas: a crença de que os bandidos viviam em fuga constante, eternamente perseguidos por xerifes incansáveis. A realidade é que muitos Foredale eram na verdade figuras populares, protegidas por comunidades inteiras. Alguns ofereciam favores, outros distribuíam parte do que roubavam, e há relatos de cidades que abrigavam criminosos abertamente, desde que eles garantissem segurança contra outros grupos ainda mais perigosos. A fronteira era um jogo de alianças invisíveis, movidas por interesses, medo e conveniência. Chegando ao último mito deste capítulo, encontramos uma crença que parece inofensiva, mas que distorce profundamente a imagem do período ou Foto 5. A ilusão de que as mulheres do Oeste eram frágeis, discretas e socialmente submissas, relegadas ao papel de esposas silenciosas. Nada poderia estar mais distante da verdade. No Oeste, mulheres dirigiam negócios, comandavam salões, administravam terras, e em muitos lugares eram as únicas responsáveis pela manutenção da ordem moral e prática. Algumas se tornaram atiradoras lendárias. Outras, líderes comunitárias muito mais influentes que prefeitos e xerifes. Essa ideia de fragilidade não nasceu do Oeste, mas sim dos escritores e cineastas que vieram depois, ansiosos para encaixar mulheres em papéis reducionistas. O.A. Pfizer, isso. Apagaram histórias de coragem, tentativa de sobrevivência e independência, menos histórias que fariam qualquer herói de cinema parecer pequeno diante das adversidades que essas mulheres enfrentaram. A fronteira exigia força, não conformidade, e muitas delas tinham mais coragem que todos os pistoleiros da região juntos. Agora, quando você olha para esses 5 primeiros mitos, percebe que todos têm algo em comum. Foram fabricados para criar um Oeste limpo, heróico e simplificado, fácil do consumir. Um Oeste onde a raça não importava, onde a violência era justa, onde a lei era um conceito distante e onde homens sempre eram protagonistas. A verdadeira fronteira era feia, crua, desigual e infinitamente mais humana. Talvez por isso tenham preferido escondê-la. Mas existe outro detalhe, um detalhe que torna tudo ainda mais desconfortável. Os mitos sobrevivem porque são mais agradáveis do que a realidade. Eles dão forma a um passado que nunca existiu, mas que muitos gostariam que tivesse existido. E é justamente por isso que você está aqui, caminhando comigo através dessas trilhas sombrias, porque só quando se desmonta o mito é que se enxerga o deserto como ele realmente era: imprevisível, desigual e coberto de histórias que ninguém teve coragem de contar. Este primeiro capítulo termina, mas a poeira da verdade ainda está longe de se assentar. Restam 20 mitos, 20 mentiras, que você talvez tenha carregado por toda a vida, sem perceber. E nos próximos capítulos, cada uma delas será aberta como uma ferida antiga. Prepare-se, o que vem a seguir é ainda mais inquietante. Se no primeiro capítulo desmontamos as fundações do mito, agora entramos em terrenos ainda mais nebulosos, lugares onde a história foi intencionalmente distorcida para que o público jamais suspeitasse da verdade. E o fato 6 é um dos mais desconfortáveis nessa escuridão. A ideia de que os ataques indígenas
eram constantes, brutais e completamente injustificados. Essa narrativa, repetida em livros escolares e filmes durante décadas, transformou povos inteiros em vilões. A realidade, a maioria das tribos só atacava quando provocada por invasões, queimas de aldeias, roubo de terras ou destruição de fontes de alimento. A violência indígena não era gratuita, menos era a resposta. O avanço dos colonos demoliu territórios sagrados, matou bisões que sustentavam famílias inteiras e espalhou epidemias devastadoras. Mas Hollywood preferiu uma versão mais conveniente. Os selvagens atacavam primeiro e os civilizados apenas se defendiam. Essa inversão moral serviu como justificativa para massacres, deslocamentos forçados e tratados quebrados. O mito que você acreditou toda a vida não passou de propaganda disfarçada de história. Conforme avançamos, encontramos o fato 7, outro pilar da mitologia popular. A ideia de que a vida no Oeste era curta, porque todos morriam por bala. Na verdade, armas matavam relativamente pouco. As maiores ameaças eram doenças, infecções, clima extremo e trabalho pesado. Uma simples infecção de dente podia ser mortal. Uma febre maltratada podia devastar famílias inteiras. Mas isso raramente aparece nos filmes, porque a morte silenciosa nunca vendeu bem nas telas. A realidade não era um baile de tiroteios, era um mundo vulnerável, onde o inimigo mais letal era invisível. Agora chegamos ao fato 8. A crença de que saloon girls eram apenas prostitutas glamourizadas, sempre mostradas como símbolos de tentação, futilidade ou pecado. A verdade, no entanto, é mais dura menos e mais trágica. Muitas mulheres que trabalhavam em saloons eram sobreviventes de pobreza extrema. Algumas eram órfãs, outras haviam fugido de violência doméstica. Outras, ainda, foram enganadas com promessas de emprego e acabaram aprisionadas em contratos abusivos. Poucas tinham escolha. Quase nenhuma vivia como os filmes sugerem. O brilho artificial das luzes do salão escondia histórias de dor, desespero e trabalho forçado. Ainda dentro desse mesmo universo enganoso, o fato 9 emerge como uma sombra incômoda. A ideia de que os xerifes eram incorruptíveis, pilares de moral e ordem. Alguns eram de fato homens de princípios, mas muitos eram tão perigosos quanto os bandidos que caçavam. Alguns trabalhavam para gangues locais, outros manipulavam julgamentos. Muitos recebiam propinas para ignorar crimes específicos. Havia cidades em que xerifes eram escolhidos não pelo caráter, mas pela capacidade de intimidar rivais. A linha entre protetor e predador era mais fina do que qualquer legislação poderia suportar. Essa confusão moral não era exceção, era rotina. O xerife que protegia uma rua podia aterrorizar outra, e o povo, sem alternativas, aceitava tal ambiguidade porque temia o vazio da autoridade. No Oeste, poder não significava justiça, significava sobrevivência, e muitas vezes às custas de inocentes. A imagem romantizada do herói de estrela de metal é, sem dúvida, uma das mais grandes ficções da história americana. Finalmente, encerramos este capítulo com o fato 10. O mito de que os trens eram símbolo de progresso seguro e civilizado. Na verdade, as ferrovias foram palco de acidentes terríveis, superexploração de trabalhadores, especialmente imigrantes chineses e irlandeses, desastres que ceifaram centenas de vidas, trilhos mal construídos, explosões de caldeiras locomotivas defeituosas. Cada quilômetro avançado na fronteira era construído com suor, sangue e ossos, e quando algo dava errado, ninguém vinha socorrer. A vastidão do Oeste engolia gritos tão rápido quanto a poeira engolia pegadas. Além disso, as ferrovias destruíram habitats inteiros. Elas cortavam terras indígenas ao meio, dispersavam animais e traziam consigo especuladores que devastavam tudo que encontravam. O trem não era apenas símbolo de progresso, era símbolo de imposição. E por trás do apito que hoje parece nostálgico escondiam-se crimes ambientais, mortes não registradas e contratos que escravizaram trabalhadores temporários. Agora, quando juntamos esses 5 novos mitos, a imagem se torna ainda mais perturbadora. O Velho Oeste não era uma terra de heróis, mas de sobreviventes. Os poderosos moldavam narrativas para justificar abusos. Os vulneráveis eram retratados como ameaças. E todo mundo, de uma forma ou de outra, lutava para manter um fragmento de dignidade em meio a um caos ordenado artificialmente. Com isso, concluímos o 2º capítulo. As sombras começam a ficar mais densas, e o que vem adiante é ainda mais desconfortável. No próximo capítulo, revelarei mitos que envolvem violência,
Moralidade. Política e manipulação narrativa em níveis muito mais profundos. Segure firme, a trilha tá ficando escura menos, e não há volta. Conforme avançamos pelo coração deste deserto de mitos, começamos a tocar nas histórias mais cuidadosamente distorcidas, menos aquelas que moldaram a imagem do Velho Oeste como você conhece. E o fato 11 atinge direto essa ilusão. A crença de que a maior parte das cidades da fronteira era violenta, perigosa e dominada por tiroteios diários. O que a história verdadeira mostra é diferente demais para ser ignorado. Muitas cidades do Oeste tinham índices de violência menores do que grandes cidades atuais. Lugares como Dead City e Tombstone Rapture da fama tinham longos períodos de calma, onde a vida cotidiana superava em muito qualquer tumulto armado. A verdade é simples. Violência constante não era sustentável. Comércios precisavam funcionar, fazendeiros precisavam negociar, famílias precisavam viver. Um lugar onde se matava alguém todo dia não sobreviveria nem 5 anos. Mas Hollywood precisava de caos. E o caos virou tradição. Assim nasceu o mito da cidade onde cada esquina escondia um cadáver. Um retrato emocionante, porém completamente artificial. O fato 12 segue essa trilha de distorção. O mito de que os saloons eram antros de violência permanente, onde cada briga acabava com alguém voando por uma janela. A realidade, saloons eram, acima de tudo, centros sociais. Ali aconteciam reuniões, casamentos, negócios, decisões políticas. Brigas aconteciam, claro, você coloca bebida e ego no mesmo lugar e sempre haverá problemas, mas eram raríssimas as explosões destrutivas retratadas no cinema. A maioria dos conflitos era resolvida com gritos, empurrões e alguém sendo carregado para fora antes que piorasse. Mas existe um detalhe ainda mais sombrio. Alguns saloons eram centros de manipulação. Empresários locais, políticos corruptos e xerifes duvidosos se encontravam ali para combinar acordos sujos, controlar votos e decidir o destino de cidades inteiras. Não era a violência que dominava esses locais, era o poder. E esse poder muitas vezes caía sobre quem menos podia se defender. Agora chegamos ao fato 13, um dos mais desconfortáveis da lista. A crença de que pistoleiros eram figuras elegantes, habilidosas e quase míticas. A verdade é que muitos eram atiradores medíocres, nervosos, inseguros e a maioria nunca participou de um duelo real. Muitos viviam de reputação, e reputação no Oeste valia mais do que habilidade. Bastava alguém espalhar que um homem era perigoso para que os outros começassem a temê-lo. Assim, um pistoleiro mediano podia sobreviver simplesmente por parecer mortal. Pior ainda, vários desses homens lendários nem sequer eram responsáveis pelos crimes atribuídos a eles. Alguns foram transformados em monstros para atender interesses políticos. Outros foram romantizados décadas depois, quando escritores buscavam vender livros. O pistoleiro de verdade era mais humano e mais frágil do que qualquer mito ousa admitir. No rastro dessas revelações, surge o fato 14. A ideia de que as caravanas de pioneiros eram compostas apenas por famílias unidas e corajosas, viajando em harmonia rumo ao sonho americano. Uma versão que oculta conflitos internos, disputas, doenças, mortes silenciosas e decisões brutais. Muitas caravanas eram marcadas por tensões constantes. Há relatos de pioneiros abandonando doentes à beira da estrada, expulsando membros problemáticos ou até cometendo crimes dentro dos próprios grupos, escondendo tudo sob a poeira do caminho. Quando você imagina o Oeste como uma jornada heróica, esquece que essas caravanas enfrentavam fome, frio, ataques de animais, perda de crianças, epidemias súbitas e, às vezes, disputas tão intensas que terminavam em violência entre os próprios viajantes. Mas nenhuma dessas histórias virou filme, porque elas não alimentavam a fantasia nacional construída mais tarde. Encerramos este capítulo com o fato 15. O mito de que o famoso cavalo fiel sempre era um parceiro inseparável do cowboy. A verdade é que cavalos eram ferramentas de trabalho, essenciais, sim, mas substituíveis. Cowboys compravam, vendiam, trocavam e abandonavam montarias o tempo todo. Poucos tinham vínculo emocional profundo com seus animais, porque a vida na fronteira não permitia luxos sentimentais. A imagem do cowboy acariciando seu cavalo sob o pôr do sol é uma invenção completa, criada para alimentar a fantasia romântica do herói solitário. E agora, enquanto o vento levanta mais uma camada de poeira sobre essas revelações, você percebe que estamos apenas no meio da trilha. 15 mitos derrubados. 10 ainda guardam na escuridão menos mitos mais profundos, mais antigos
e mais cuidadosamente protegidos. Nos próximos capítulos, o Velho Oeste que você pensa conhecer será totalmente desfeito, até que reste apenas o território duro, cru e desnudo da realidade. O ouro, dizem, sempre teve o brilho capaz de cegar homens, mas ninguém realmente entende o tipo de escuridão que ele arrastava consigo no velho. O mito popular de que o metal precioso jazia à beira de qualquer córrego, esperando apenas que mãos afortunadas o colhessem, não passa de um conto infantil contado por quem nunca sentiu o frio cortante dos rios da Califórnia. A verdade escondida sob esses sedimentos é mais dura. A maioria dos homens que partiu em busca de riqueza encontrou apenas miséria, doença e a lenta erosão de suas esperanças. A corrida do ouro nunca foi um festival de fortunas instantâneas. Foi um deserto de sonhos triturados. O fascínio pelo brilho dourado sempre serviu como isca para os desavisados. Os poucos que encontravam algo de valor logo descobriam que o verdadeiro lucro não estava no fundo do rio, mas nas mãos dos comerciantes oportunistas. Esses homens, que jamais seguraram uma bateia, enriqueceram vendendo ferramentas caras, comida inflacionada e promessas vazias para mineradores famintos. A verdadeira mina de ouro era explorar o desespero humano. E isso, sem dúvida, foi a primeira grande lição ignorada pelos que acreditavam na fantasia de riqueza fácil. Com o passar dos anos, uma outra ilusão tomou forma. A crença de que o cavalo era o único meio de transporte no oeste. Uma imagem bonita, não? A silhueta de um cavaleiro solitário recortada contra o pôr do sol, poeira se elevando como véu sagrado. Mas essa é apenas mais uma invenção romântica. Ferrovias surgiam como veias de ferro rasgando o território, conectando cidades, transportando mercadorias e moldando o destino de regiões inteiras. Até mesmo as precárias, mas fundamentais diligências tinham mais papel na vida cotidiana do que os cavalos idolatrados pelas histórias. A montaria era símbolo, não realidade. Essas trilhas de ferro mudaram o equilíbrio da própria fronteira. As distâncias encolheram, as viagens ganharam velocidade, e o faroeste começou a morrer um pouco a cada estação inaugurada. Porém, quando as ferrovias falhavam, a responsabilidade recaía sobre as diligências. Eram veículos desconfortáveis, instáveis, sacolejantes, verdadeiros túmulos ambulantes para aqueles que tinham a infelicidade de atravessar regiões infestadas de ladrões, e ainda assim, eram essenciais. A romantização do cavalo, portanto, é apenas uma forma de apagar o peso real da poeira, das dores nas costas e do medo que marcava a vida de quem precisava cruzar territórios selvagens. Como se não bastasse, outra imagem falsa se enraizou no imaginário popular, a do tumbleweed. Aquela esfera ressequida rolando ao vento pelos desertos abandonados. O símbolo perfeito da solidão, da ruína e da vastidão desolada. Mas, ironicamente, algo tão emblemático do Oeste nem sequer era do Oeste. O famoso tumbleweed era um intruso, uma espécie invasora trazida acidentalmente da Rússia. Ele não fazia parte da paisagem original menos, mas rapidamente se tornou ícone cinematográfico, carregado pela ventania não da natureza, mas da cultura popular. Essa planta estrangeira encontrou nas terras americanas um palco melhor do que qualquer outro. Espalhou-se sem controle, invadiu campos, se arrastou por cidades recém-nascidas, marcou horizontes inteiros. E Hollywood, mestre em transformar elementos estranhos em símbolos eternos, adotou o tumbleweed como se fosse um filho legítimo do deserto. Mas e uma vez, a verdade foi abandonada na estrada e a ilusão tomou o lugar da história real. Outro mito igualmente persistente é o de que o Velho Oeste era governado apenas por homens, um reino masculino, bruto, rude, onde a força definia o destino das pessoas. Mas nas sombras desse equívoco, as mulheres atuavam como colunas invisíveis, moldando o Oeste de maneira muito mais profunda do que se imagina. Elas administravam negócios, reclamavam terras, conduziam diligências, atuavam como mensageiras, professoras, curandeiras e uma variedade impressionante de papéis que jamais chegaram aos filmes. As lentes de Hollywood preferiram reduzi-las a figurantes, mas a realidade gritava outra coisa. A fronteira, afinal, não era lugar para fracos. Mulheres desbravadoras enfrentavam as mesmas tempestades de poeira, os mesmos perigos, o mesmo peso da solidão que os homens. Algumas se tornaram lendas pelas próprias mãos, menos como Calamity Jane, que desafiava convenções como quem desafia o vento. Outras se vestiam como homens para ter acesso ao trabalho ou à liberdade. A sombra dessas histórias abafadas é tão profunda que ecoa até hoje, revelando um Oeste muito mais equilibrado do que se conta.
É nesse ponto que nos aproximamos do 20º mito da suposta abundância de crimes grandiosos, como assaltos a trens em escala quase diária. Quem acredita nisso talvez jamais tenha lido os registros reais. Os assaltos existiam, é claro, mas eram raros, perigosos e muito menos glamourosos do que os filmes fazem parecer. Não havia hordas de bandidos mascarados dominando locomotivas todas as semanas. A maioria das viagens terminava sem incidentes, e quando ataques aconteciam, eram geralmente mal planejados, curtos, e quase sempre resultavam em capturas ou mortes rápidas. A verdade nua é que a criminalidade, embora presente, era muito mais contida do que o mito popular descreve. A vida no Oeste era dura demais para permitir aventuras constantes. Sobreviver já era desafio suficiente. O banditismo era a exceção, não regra menos, mas a fantasia de explosões e perseguições nas trilhas de ferro é simplesmente irresistível demais para que o cinema a abandone. Assim, desses 5 mitos, o ouro fácil, o cavalo, onipresente, o tumbleweed nativo, o Oeste masculino e as ondas intermináveis de assaltos, resta apenas uma sombra comum. Todos eles foram criados para transformar uma terra brutal e complexa numa fábula vendável. E nessa distorção, o Velho Oeste se tornou menos real, mas infinitamente mais atraente. À medida que os últimos cacos da lenda do Velho Oeste caem no chão, resta apenas a poeira suspensa de um mito que nunca existiu. E é nesse cenário desfeito que surgem os últimos 5 fatos que muita gente ainda acredita. O primeiro deles é talvez o mais ridículo e o mais repetido. A ideia de que todos os cowboys eram homens brancos norte-americanos. A verdade, escondida com esforço, é que mais de 1/3 dos cowboys era formado por negros libertos, nativos americanos e mexicanos. Porém, as narrativas posteriores decidiram apagar essas presenças para construir uma fantasia confortável, onde apenas um tipo de herói podia existir. Assim, quando alguém imagina o cowboy clássico, não enxerga a realidade, enxerga a edição final de uma mentira cuidadosamente ilustrada. O 22º mito surge na mesma trilha tortuosa. O Oeste seria um lugar onde as pessoas viviam isoladas, sem governo, sem lei, movidas apenas pelo instinto e pela brutalidade. Só que essa ausência total de ordem nunca foi real. A maior parte dos territórios possuía sistemas judiciais improvisados. Sim, mas eficientes o suficiente para resolver disputas rápidas, antes que se transformassem em carnificina. Havia eleições, conselhos, julgamentos improvisados e até regras comunitárias que determinavam preços, horários e limites. A imagem de uma terra totalmente sem amarras é conveniente para filmes, não para a história. E, no entanto, esse mito se conecta com outro igualmente persistente: a noção de que a ferrovia atravessou o Oeste como um milagre tecnológico repentino, trazendo civilização para um deserto hostil. Não. Quando os trilhos começaram a se estender, cidades inteiras já existiam, estabelecidas por comunidades indígenas, por colonos latinos e por famílias que circulavam muito antes do apito metálico ecoar. A ferrovia não trouxe vida ao Oeste, trouxe comércio, militares e corporações que reescreveram o território à sua imagem. A parte incômoda da história nunca é contada. Os trilhos não ligaram cidades, eles desmontaram culturas. O 24º mito é mais sinistro, porque se veste com um verniz de heroísmo. A ideia de que os xerifes eram paladinos incorruptíveis dedicados a proteger o povo é um mito confortável, mas frágil. Muitos xerifes eram peças centrais em esquemas de extorsão, contrabando e alianças com gangues locais. Alguns chegavam ao cargo porque eram os únicos dispostos a puxar o gatilho mais rápido. Outros porque eram justamente os criminosos que ganharam a eleição. A fronteira não era um duelo entre o bem e o mal. Era um palco onde ambos se confundiam no mesmo chapéu empoeirado. E chegamos ao último mito, aquele que fecha o ciclo com perfeição grotesca. A crença de que o Velho Oeste foi uma era longa e grandiosa. A verdade, o período lendário durou pouco mais de 3 décadas. Entre 1865 e 1895. Uma fração mínima da história humana. Mas Hollywood transformou esses 30 anos em uma eternidade dourada, repetida ao ponto de se tornar memória coletiva. O que deveria ser apenas um intervalo tornou-se uma mitologia inteira, inflada até parecer uma era épica. O Oeste nunca foi grande. Ele apenas ecoou forte porque alguém decidiu que precisava ser assim, quando o narrador popular esticou esses acontecimentos. O objetivo era simples: construir uma fundação emocional para os Estados Unidos. Um mito nacional que explicasse bravura, liberdade e individualismo.
Só que lendas não são inocentes. Elas moldam mentes, justificam políticas, apagam desastres. O Velho Oeste romântico limpou da narrativa os massacres indígenas, os conflitos raciais, a corrupção generalizada e a exploração predatória. Ao inventar heróis brilhantes, apagaram milhares de vozes que compunham a verdadeira paisagem humana daquele território. Mas o mais perturbador é perceber como esses falsos fatos continuam se repetindo, sem resistência. Crianças ainda brincam de xerife contra bandido, sem saber que a linha entre eles era quase inexistente. Turistas visitam cidades cenográficas, acreditando serem reconstruções históricas, quando na verdade são apenas parques temáticos empoeirados. A nostalgia coletiva se alimenta desses enganos como se fossem verdades sagradas. E quanto mais a fantasia cresce, mais distante a realidade fica menos, e mais difícil se torna enxergar o Oeste como ele realmente foi. Os mitos persistem porque são fáceis de engolir. É mais confortável acreditar em duelos dramáticos do que aceitar que a maior parte dos conflitos era resolvida com burocracia, conversa ou covardia. É mais emocionante imaginar cowboys destemidos do que admitir que muitos trabalhavam até a exaustão por salários miseráveis. É mais cinematográfico imaginar xerifes heróicos do que compreender que vários eram apenas homens desesperados tentando sobreviver. O Oeste verdadeiro não cabe em um pôr do sol romantizado. À medida que esses 5 últimos mitos caem por terra, o cenário final se revela. O Velho Oeste era uma colcha de retalhos de povos, culturas, medos, ganâncias e silêncios. Não havia um único tipo de cowboy, um único tipo de vilão, uma única narrativa. O que existia era um território em disputa constante, onde cada grupo lutava para se manter vivo numa terra rugosa e implacável. E quando a história verdadeira tenta emergir, ela encontra resistência menos porque a mentira já tomou a frente por décadas. Agora que todos os fatos foram expostos, resta a pergunta mais sombria de todas. Por que insistimos em acreditar nessas falsidades? Talvez porque o verdadeiro Oeste é complexo demais para caber em nossas fantasias. Talvez porque a lenda é mais fácil de digerir do que o caos humano que realmente reinou. Ou talvez porque, no fundo, precisamos de heróis, mesmo que nunca tenham existido. O Velho Oeste não era o palco da bravura eterna. Menos era o reflexo cru da condição humana, distorcido até virar espetáculo. E como todo espetáculo, só existiu porque alguém decidiu acender as luzes. Quando olhamos para trás, para aquele pedaço poeirento da história, percebemos que o Velho Oeste nunca pediu para ser lembrado. Ele apenas existiu, áspero, brebe, confuso, cheio de cicatrizes que ninguém quis catalogar. Foram os séculos seguintes que decidiram transformá-lo em espetáculo, costurando mentiras com a precisão de quem sabe exatamente o que o público quer ouvir. E agora, depois de desmontar mito após mito, resta apenas uma paisagem silenciosa, onde a verdade respira, mesmo que tarde demais. Os 25 fatos que você acreditou por tanto tempo nunca passaram de sombras projetadas por histórias convenientes. O Oeste real era infinitamente menos glamouroso. E exatamente por isso muito mais humano. Por trás das lentes embaçadas do cinema e dos livros, havia suor, desigualdade, medo, corrupção, improváveis alianças e vidas apagadas sem cerimônia. Tudo aquilo que não coube na versão vendável da fronteira. E entender isso não é destruir uma lenda menos, é libertá-la da fantasia, para que possamos enxergar o que realmente tentou sobreviver ali. Agora que as luzes do mito se apagaram, só sobra a pergunta incômoda que fecha esta narrativa. Quantas outras histórias você repete, sem jamais ter questionado? Se a lenda mais famosa da América era apenas um truque de fumaça, imagine quantas outras verdades o tempo encobriu. O Velho Oeste não era um sonho heróico, era um sussurro áspero da humanidade. E finalmente você o escutou, sem os filtros que o mundo insistiu em colocar.